profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós leremos até o verso 12. Amém? Está projetado também, e nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Ainda mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo para Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas águas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Englaí. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai amado, rogamos a Deus que as águas do teu santo templo, Senhor, elas venham inundar esse lugar nessa noite, e elas venham encontrar lugar em nosso coração, para tornar a brotar, Senhor Deus, vida em corações que já estão mortos, Senhor. Ressuscita, Senhor Deus, corações no culto dessa noite. Faz isso para a glória do teu nome, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Leitura lida um pouco extensa, mas necessária para o nosso entendimento e para a correta contextualização daquilo que nós queremos tratar aqui nessa noite. O tema da mensagem é Leva-me além. O objetivo do Espírito Santo nessa noite é que venhamos nos aproximar mais de Deus, independente do local onde estamos. Não importa se você talvez está à margem do rio, vendo a operação do rio, vendo a operação do Espírito Santo, mas ainda não teve coragem de pisar nesse rio. Hoje você vai ter essa oportunidade. Talvez você já esteja nesse rio, você já pisou, você já sentiu, mas você parou por ali. Talvez você ainda esteja naquela condição de que o culto é muito bom, mas só o culto está bom. A água ainda está pelo tornozelo. Nós vamos entender isso logo a mais. Ou talvez você já esteja com águas pelos joelhos, você já se envolveu um pouco mais, você já não tem mais tanta agilidade em fugir, em correr. Já é mais difícil para que isso aconteça, mas você ainda não está totalmente imerso a essas águas. Talvez as águas estejam pela cintura, dificultando mais a caminhada. Agora, para você voltar atrás já é difícil, porque você já está
dentro da correnteza e a correnteza já está tentando te trazer mais para o fundo. O Espírito Santo quer te envolver mais, o Espírito Santo quer te trazer mais para perto dele, mas você com muita luta ainda está resistindo ao Espírito Santo e tem buscado se afastar dele. Todos esses cenários, nós vamos entender nessa noite que o Espírito Santo tem um convite para você. Não importa se você está à beira, ou com águas ao tornozelo, ou com águas no joelho, ou com água na cintura, o Espírito Santo quer te trazer para mais perto. Amém? Para isso é necessário oração da igreja e entendimento daquilo que nós lemos aqui. Essa visão que Ezequiel teve, ela é tida como uma visão restauradora. Foi a segunda visão mais longa registrada na palavra de Deus depois do Apocalipse. A outra visão tão extensa quanto essa, que iniciou no capítulo 40 e finda-se no capítulo 47, foi a visão de João, que originou o livro de Apocalipse. Essa então é a segunda visão mais longa de toda a palavra de Deus. E não é coincidência que tanto o Apocalipse quanto esta visão de Ezequiel tratam de assuntos que são de extrema relevância para as nossas vidas, que é a oportunidade de restauração, que é a esperança de um novo lar. Para os irmãos entenderem, Ezequiel ele era um homem de família sacerdotal. Ele via de uma linhagem sacerdotal quando ainda morava dentro dos muros de Jerusalém. E os homens que pertenciam à linhagem sacerdotal naquela época, eles eram ensinados, a profissão sacerdotal era ensinada desde a infância. Então eles tinham aprendizado da lei, eles tinham aprendizado das cerimônias que eram feitas no templo, porque quando eles completassem 30 anos de idade, eles iniciariam então as atividades como sacerdotes no templo. Então eles vinham recebendo todo esse conhecimento, todo esse entendimento, e Ezequiel era um desses homens. Porém, quando ele tinha aproximadamente 25 anos, em 597 a.C., houve um exílio. Nabucodonosor entra, sitia e leva cativo algumas pessoas seletas do reino de Judá. Dentre eles levou o rei Joaquim, que reinava em Israel naquele período, levou também alguns artesãos da época e levou algumas pessoas de famílias proeminentes. E para os irmãos entenderem, a família sacerdotal era uma família respeitada e proeminente. Por isso Ezequiel, ele é levado para o cativeiro babilônio quando ele tinha aproximadamente 25 a 26 anos de idade. O profeta também era casado, o profeta Ezequiel, e a sua esposa ela morreu durante o exílio. E apenas um parêntese a título de conhecimento, Deus impediu que Ezequiel chorasse ou tivesse luto pela sua esposa, porque Deus queria expressar aquilo que haveria de acontecer à nação de Israel, mas isso é um outro assunto, é apenas a título de conhecimento. Após ter sido então levado, Ezequiel estabeleceu residência, porque diferente do que muitos possam achar, os que eram levados cativos, a intenção não era mantê-los presos, e sim usar as habilidades que eles tinham em prol do desenvolvimento daquele o qual tinha levado. Então a intenção de um rei, quando ele sitiava determinada cidade, em trazer as pessoas proeminentes para a sua cidade, é trazer talentos, é reter habilidades para o desenvolvimento social e econômico do seu reino. Por isso Ezequiel foi levado e outras pessoas que tinham habilidades também foram levadas. Então não para servirem como escravos ou para serem presos, mas para através da habilidade que eles tinham, fosse desenvolvida então questões sociais e econômicas na cidade para onde eles foram levados. Hoje isso ainda é muito comum, né? Alguns países hoje buscam repatriar os seus descendentes com o intuito de repovoar a nação com habilidades e competências que possam desenvolver aquele país. Então os irmãos percebem que historicamente sempre foi dessa maneira. Então Ezequiel, com 25 anos é levado, ele estabelece moradia junto ao rio de Quebar, e ali aos 30 anos ele é visitado pelo Espírito Santo, ele é visitado por Deus, e ele inicia-se então a sua carreira de profeta. Reparem os irmãos, a mesma idade a qual ele teria quando
iniciaria suas atividades como sacerdote no templo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que aquele exílio, apesar de não acarretar numa prisão, mas significava o abandono de todos os sonhos de Ezequiel. Ezequiel sonhava em ser sacerdote, porque era a herança da família, era a linhagem dele. Todos os antepassados deles foram sacerdotes, serviram no templo. Ele estava estudando para exercer essa profissão desde o seu nascimento. Certamente as pessoas olhavam para Ezequiel e quando os pais dele iriam dizer alguma coisa, certamente orgulhosos, como os pais até hoje são, né? Meu filho está estudando, vai ser sacerdote. Isso era motivo de orgulho. Vai ser um homem de Deus, vai ser uma pessoa utilizada nas atividades do templo, a profissão dele vai ser sacerdotal. E ele cresce com essa esperança, ele cresce com esse sonho. E quando ele completa 25 anos de idade, ele é levado cativo para um povo estranho, à força. A sua esposa vem a falecer, ele vê tudo aquilo que ele construiu durante a sua vida, até aquele momento, se esvair. Ezequiel poderia se frustrar com Deus, Ezequiel poderia reclamar de Deus, Ezequiel poderia dizer, mas Deus, eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu amava a minha esposa, eu amava o meu país, eu amava a minha cidade, eu queria tanto isso, e o Senhor permitiu que eu fosse levado. Ezequiel poderia ter reclamado com Deus, mas a palavra nos mostra que quando ele completou 30 anos, Deus começa a mudar a sorte de Ezequiel. Quando o Espírito Santo o chama para o ministério de profeta, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, se não me engano, ele vai cair, ele cai aos pés daquele que veio o ungir, e aí surgiu a expressão, põe-te de pé, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel cai porque quando ele recebe o chamado para ser profeta, todo o sonho dele que um dia ele viu se esvair, que era servir a Deus, que era servir o povo de Deus, que era servir no templo, que ele viu se esvair, que ele viu se ruir, quando ele recebe o chamado para ser profeta, Deus restaura o sonho de Ezequiel. A primeira ação do Espírito Santo foi restaurar um sonho que havia se perdido. Talvez você veio à casa de Deus nessa noite, talvez você sonhou um dia com Deus, talvez você viveu com Deus durante um período, talvez você estudou a palavra de Deus, talvez você se envolveu com Deus, mas em determinado momento a vida pode ter tirado de você os seus sonhos, a sua esperança, você pode ter perdido aquilo que você amava, você pode ter sido impedido de chorar por aquilo que você perdeu e que você amava. Mas Deus sempre presta conta com aqueles a quem Ele ama, meu irmão. Deus prestou conta com Ezequiel, e Ezequiel achou justiça, e foi chamado para ser profeta de Deus. Era Deus dizendo assim, Ezequiel, o que você estudou você não vai perder, você vai servir a Deus. Mesmo que distante, aproximadamente 1000 quilômetros de distância Ezequiel estava da sua cidade natal, mas ele recebeu a incumbência do Espírito Santo de profetizar ao povo, de servir ao povo. Mas havia um segundo problema. Todas as atividades sacerdotais eram do templo para dentro. Toda a instrução de Ezequiel era do templo para dentro. Era todas as atividades litúrgicas do culto da época, o sacrifício, as ofertas, era do templo para dentro. E o templo estava em ruínas, porque segundo a história, 2 anos após o exílio babilônico, foi destruído os muros de Jerusalém e o templo também foi destruído. Então, como que um homem que estudou para ser sacerdote, agora Deus o consola, chamando para ser profeta, Deus já estabelece o seu sonho, mas não tinha templo para ele servir. Ele estava num país distante, ele estava no meio de um povo estranho. As pessoas, quando precisavam de uma orientação de Deus através da vida dele, iam até a casa dele. Ele atendia de casa as pessoas que vinham até ele. Então, no capítulo 47, depois de uma série de visões, Deus vai mostrar a Ezequiel uma visão onde o templo estava sendo reconstruído. Novamente Deus estava devolvendo a esperança para Ezequiel. Meus amados, Deus sempre luta por aquilo que nós esperamos nele. Deus poderia ter mostrado uma visão de qualquer coisa para Ezequiel.
como ele mostrou outras. Ezequiel teve outras visões. Mas no capítulo 47, quando Deus fala da restauração de Israel, quando Deus promete a Ezequiel que seria restaurado aquela nação, Deus faz questão de mostrar a ele que o templo, o qual ele tanto almejou servir e trabalhar para o Senhor, seria reconstruído. E aquilo certamente encheu o coração de Ezequiel. Imagine os irmãos viver tanto tempo longe, de forma não opcional, de forma forçada, você ter que viver longe do Senhor. E de repente Deus lhe visitar através de uma visão, de forma sobrenatural, e mostrar a você aquilo que você sempre almejou. Por um momento Ezequiel viveu o seu maior sonho, tendo aquela visão. Só que antes de tudo aquilo, Deus vai mostrar uma sequência pela qual Ezequiel precisava entender, e nós também precisamos. Nós falamos aqui no início dessa mensagem que o nosso objetivo hoje é ir além. A primeira coisa que Deus faz para nos permitir ir além é anular as nossas desculpas. Porque se tem uma coisa que o ser humano é especialista, é em argumento, é em justificativa. Foi assim desde o Éden. Desde o Éden o homem tem um argumento. E aquilo não mudou. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, foi assim com a serpente, todos tinham um argumento. E de lá para cá, nós sempre tivemos um argumento. Talvez o seu argumento te afastou de Deus até hoje. Porque Deus está querendo te envolver, Deus está te chamando, Deus está te mostrando, a palavra dele está te convencendo, ele está falando ao seu coração, mas você tem um argumento. Seu argumento pode ser: igreja não dá certo, a igreja me feriu, não, isso não funciona para mim, eu não sirvo para isso, eu já tentei e não deu. Nós somos especialistas em argumentos. Nós somos especialistas em desculpas. A primeira coisa que Deus fez com Ezequiel é anular a possibilidade de desculpa. Se Ezequiel fosse dizer: mas Senhor, eu sonhei ser sacerdote, Deus ia dizer: agora tu é profeta. Senhor, mas eu sonhei com o templo, mas agora tu está vendo o templo. Deus anulou as desculpas de Ezequiel, porque Deus queria levá-lo um pouquinho mais além. O que Deus quer nessa noite, meu irmão, é anular a minha e as suas justificativas, a minha e as suas desculpas. Deus quer que você se entregue a Ele. Deus quer que você chegue mais próximo dEle. Você pode dizer: mas Luciano, a minha experiência com Ele foi muito rasa. Eu cheguei muito próximo dEle, mas eu desisti antes de começar a me envolver. Isso é justificativa. Não use isso. Só se entregue. Só se entregue. O que Deus tem para a sua vida nessa noite, meus irmãos, e por isso que, entrando aqui na visão que Ezequiel teve, a visão eram rios que corriam. E os irmãos sabem uma característica de um rio que corre? É que o ponto que ele passou agora, ele nunca mais volta a passar. O rio não volta. A correnteza não traz a água de volta. A água que passou por um ponto, ela nunca mais volta a passar aquele ponto. Ela segue adiante. A obra que o Espírito Santo tem realizado nos nossos dias não é a novidade do século. Essa obra, ela vem percorrendo do trono de Deus durante toda a existência da igreja. Ela vem percorrendo, e você pode perguntar: mas Luciano, e aquilo que foi vivido, hoje nós não vimos mais, porque a água não volta mais. O que você vai viver agora são novas experiências, é uma nova vida, é um novo caminhar, é um novo caráter, é tudo novo, porque a água não volta, a correnteza ela só segue. O que o Espírito Santo tem para você, meu irmão, é: siga, vá adiante. Talvez você tenha parado, hoje é dia dessa água forçar a barreira que te impede e fazer com que você prossiga. Mas vou seguir para onde? Para perto dele. Esse é o objetivo. Ezequiel inicia tendo essa visão. O templo já estava construído, ele vê o altar, e uma coisa chama a atenção, que antes que ele pudesse botar os pés dentro do templo e ver, a água começou a correr por debaixo da porta. Reparem que a água veio ao encontro de Ezequiel. Ezequiel, antes de ver da onde a água estava emanando, a água estava passando por debaixo da porta. A água veio ao encontro de Ezequiel, assim como a água está vindo ao seu encontro nessa noite, meu irmão. O Espírito Santo está saindo ao seu encontro. E da onde o Espírito Santo está saindo? Do trono de Deus. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos vem dele. Nunca foi você, sempre foi ele.
Nós cantamos aqui tudo por Ele, porque tudo veio dEle. Não tem como oferecermos a Ele algo que não veio dEle, porque tudo veio dEle. Nós, nas nossas justificativas e na nossa natureza, nunca buscaríamos a Deus. Nós não temos esse interesse. Muito pelo contrário, historicamente o homem sempre correu, sempre fugiu de Deus. E Deus sempre vai ao encontro do homem. Assim como a água que saiu do trono de Deus, passou por debaixo da porta e alcançou Ezequiel. Ezequiel viu, opa, está chegando. Da mesma forma que o Espírito Santo está chegando aí agora, meu irmão. Da mesma forma como você já pode ver a água do Espírito Santo. Porque ela está saindo, ela está brotando. A palavra está sendo pregada, os louvores foram cantados e a água está brotando. E à medida que a igreja ora, essa água vai se aproximando. E foi assim com Ezequiel. E Ezequiel, ele se emociona com aquilo. E o homem se põe ao lado dele ali. E o homem vai dizer para ele: Ezequiel, eu vou medir aqui. Vou medir aqui 1000 côvados, cerca de 457 metros, meio quilômetro aproximadamente. E nós vamos caminhar um pouquinho. Reparem que o processo começou. Deus anulou as justificativas. Deus anulou as desculpas que Ezequiel poderia dar. Depois de anular as desculpas, o Espírito Santo foi até ele. O Espírito Santo o alcançou, como um dia ele fez conosco, como se você quiser, ele está fazendo com você agora. Ele está anulando as suas desculpas, as suas justificativas, e ele está indo ao seu encontro. E você pergunta: e agora? Vamos começar a caminhar. Agora vamos começar a caminhar. Meio quilômetro de caminhada para dentro. A Bíblia não registra se eles conversaram. A Bíblia não registra se foi imediato. A Bíblia não registra como que foi essa caminhada. Ela só fala que eles caminharam cerca de meio quilômetro. E o que foi usado para medir foi um cordel. A medida era feita como um cordel. E a medida era em côvados. Para os irmãos entenderem, um côvado, na época eles não tinham a fita métrica, como nós temos nos dias de hoje. Então eles faziam a medida daquilo que ia da ponta do dedo ao cotovelo, a região do antebraço. Isso era um côvado. Então por isso que o côvado ele era variável. Não se tem como ter uma medida exata. Porque a medida do meu antebraço é uma, e a do irmão pode ser outra, e a da irmã pode ser outra. Então o que era 3 côvados para mim, talvez para uma irmã um pouco menor seria 5, talvez para um irmão um pouco maior seria 4. Então eles tinham uma fita para tentar padronizar aquilo, que eles chamavam de cordel, que era como se fosse uma corda. Basicamente isso. Nós vamos usar essa informação mais à frente, então os irmãos guardem isso na mente. Côvado, antebraço, cordel, como se fosse um cordão realmente utilizados para medir. E ele faz então a medição e convida Ezequiel: Ezequiel, vamos agora começar a entrar, porque aquelas águas formaram um riacho, aquelas águas formaram um rio, e aquele rio tinha um destino. Saiba que a água que te alcança hoje, ela não vai parar, porque o rio tem um destino, a igreja tem um destino, o destino da igreja é o céu. O rio não vai parar, a água vai seguir. O objetivo não é que você sinta a água e queira deixá-la por ali mesmo, queira barrar a água, queira fazer com que ela pare e diga assim: não, eu vou parar por aqui mesmo porque a água é boa. A água mata a minha sede, a água eu posso utilizar para regar as plantas, para fazer o alimento. A água é boa, vou parar a água aqui. Essa água não para. Essa água segue. É você que precisa entrar no riacho, porque a água vai seguir até a eternidade. E Ezequiel começa então a adentrar aquele rio. E quando as águas chegam ao tornozelo, Ezequiel para. O homem faz com que Ezequiel parasse. As águas estavam cobrindo somente os pés. A região do tornozelo é a altura dos pés. Os pés, meus amados, é o membro mais sensível do nosso corpo. Todos aqui, desafio os irmãos, chegar na praia e quiser ver se a água está gelada, qual é a primeira coisa que faz? Botar o dedinho do pé na água para saber se está gelada. Ninguém bota o dedo da mão, ninguém bota o cotovelo, ninguém bota o joelho. É voluntário. Acontece, a primeira coisa é botar o pé na água para saber se a água está gelada. Por quê? Porque o pé é o membro mais sensível. No escuro, quando queremos procurar alguma coisa, a gente sai pisando, a gente sai procurando, porque os pés nos dão
essa sensibilidade, nos dão essa noção. Então, naquele momento, quando Ezequiel tem os seus pés completamente tomados por aquele riacho, ele já era capaz de sentir todo o refrigério. Ele já era capaz de sentir toda a frieza daquele riacho. Ele estava num deserto. A água fria no deserto é algo extraordinário para quem está caminhando. Os pés é o membro que mais se machuca numa caminhada de meio quilômetro em meio a um deserto. A areia grossa do deserto, os sapatos desconfortáveis da época. Então, quando Ezequiel pisa na água e a água cobre os seus pés, ele sente o alívio, ele sente o refrigério. Porque é isso que Deus faz conosco. Eu não sei quanto você percorreu até chegar aqui. Talvez para você chegar nessa igreja nessa noite e assistir esse culto, você está caminhando muito mais do que meio quilômetro. Talvez você já vem caminhando há muito tempo. Talvez você já vem procurando há muito tempo. Talvez você já vem orando há muito tempo, buscando há muito tempo. Talvez a caminhada tenha sido dura. Talvez a caminhada tenha sido difícil. E aí você chegou, você pisou, a água tomou os seus pés na altura do tornozelo. A primeira coisa que você sente, alívio. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. A primeira coisa que ele faz é aliviar o nosso fardo, é aliviar as nossas dores, é aliviar os nossos sentimentos. Então reparem o processo, meus irmãos. Deus já tratou da justificativa de Ezequiel. Deus já o encontrou e agora Deus já lhe deu refrigério. O problema é que muitos param aqui. Muitos param com água no tornozelo. Sabe por quê? E sabe qual é o perigo de parar com água pelo tornozelo? Se a água tiver só o tornozelo, eu posso correr, eu posso fugir, eu posso correr por dentro da água, eu posso fazer o que eu quero. Eu ainda tenho total controle do meu corpo e dos meus sentidos enquanto a água está só no tornozelo. Por mais que eu tenha o refrigério, mas eu faço o que eu quero. É mais ou menos assim: vou no culto no domingo à noite, recebo o refrigério, recebo o perdão, recebo o frescor do Espírito Santo, mas a partir de segunda-feira eu volto a viver a minha vida. Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Isso é água no tornozelo. Você até tem o refrigério, mas você pode fazer o que você quiser. Porque você ainda tem essa liberdade. Porque a água no tornozelo, ela não impede que você se mova, que você faça o que você quiser. Então aquele homem diz: vamos um pouquinho mais. E reparem que a caminhada para andar um pouquinho mais foi a mesma. Aumentou o nível da água, mas não aumentou o tamanho da caminhada. Porque o que Deus quer de você não é algo impossível, não. Deus não quer sacrifício de você. Deus poderia ir dobrando a caminhada conforme fosse dobrando o nível. Mas o que Deus quer não é seu sacrifício, o que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer é a sua entrega. Essa teologia de que tem que se entregar, de que você tem que fazer, de que tem que se sacrificar para ter alguma coisa do Espírito Santo, ela não é bíblica. Para ter o Espírito Santo, você precisa entregar o seu coração a Ele. Ele quer o seu coração. Ele não precisa do seu esforço, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa das suas condições, ele quer o seu coração. É isso que ele quer de você. Por isso que não aumentou a caminhada. A caminhada é a mesma. A caminhada que você está caminhando, que vai começar a caminhar hoje, é a mesma caminhada que eu estou caminhando já há 28 anos. A caminhada que eu estou caminhando há 28 anos é a mesma que o irmão aqui está caminhando há 40 anos. O percurso, a distância é a mesma. Porque nós vamos chegar juntos no mesmo lugar. Ninguém vai chegar no céu primeiro, não. Tem crente que se gaba por tempo de casa. Eu tenho 60 anos de obra. Meu amado, eu e você vamos chegar no céu no mesmo horário. Você não vai chegar no céu primeiro porque você está aqui há mais tempo, não. O céu é o mesmo e é um piscar de olhos, sobe todo mundo. E quem não subir, não subiu. Ninguém chega lá primeiro. Por isso a humildade do servo de Deus. Por isso a simplicidade do servo de Deus, porque nós almejamos, a caminhada é a mesma, a distância é a mesma, porque a distância que me separa do céu é a mesma distância que separa você do céu. Então reparem, o problema aqui não está na distância da caminhada, e sim no tanto que Ezequiel se aprofundava. Vamos caminhar mais um pouquinho. Ele caminhou, as águas chegaram na altura do joelho. Nesse momento, já ficou um pouco mais difícil a agilidade, já não dá para correr tão fácil. Porque a correnteza ela já começa a ter efeito sobre a nossa caminhada. Já não dá mais para fugir tão fácil. Você já começou a ter experiências com Deus. Você já ouviu falar de Deus.
Você já viu que tudo aquilo que a palavra de Deus fala é verdade. O Senhor já falou ao teu coração, o Senhor já salvou um familiar seu, o Senhor já curou você quando você precisou, o Senhor abriu uma porta quando você precisou. Então agora você já não consegue voltar com tanta facilidade, porque você já não vai conseguir mais negar que existe um Deus. Você pode até voltar, mas você nunca mais vai poder negar. A volta já ficou mais difícil. A correnteza já quer te envolver mais. O objetivo agora da correnteza, ela já não está mais te empurrando para a praia, ela está tentando te trazer para dentro. Águas ao joelho, se você ficar parado no mar com águas ao joelho, você vai perceber que ele vai te puxar para dentro. Mas se você ficar com água ao tornozelo, ele te empurra para fora. Então quando você está com água nos joelhos, Deus está te dando experiência, não é para que você saia por aí se gabando das experiências que você tem, mas é para que você caminhe e você ceda a correnteza que quer te levar para dentro, você se envolva mais. Deus não opera um milagre apenas por operar um milagre. Toda operação de maravilha que a Bíblia registra tinha um objetivo. Ele não saía operando maravilhas por operar, ele tinha um objetivo. E o objetivo central, salvação da nossa alma. Qual é o objetivo então, Luciano, dessa correnteza que a água está pelos joelhos, querer me empurrar para dentro, querer me envolver mais? Salvar a sua alma. Porque esse é o objetivo do Evangelho. Então Ezequiel já tinha uma certa dificuldade em voltar. Aí ele fala, vamos um pouquinho mais. E Ezequiel caminha. Agora as águas chegam em algumas traduções na altura dos lombos, pouco acima da cintura. Agora aquela opção que você tinha já ficou mais difícil. Dependendo da correnteza, fica muito mais difícil você voltar. E reparem, meus irmãos, quanto mais você se envolve com o Espírito Santo, quanto mais ele te acolhe, quanto mais você sente o amor dele, quanto mais você sente o cuidado dele, quanto mais você sente a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre tudo que você possui, quanto mais você vê as bênçãos que ele concede a você, fica mais difícil de voltar. Mas ainda há escolha. E Ezequiel ainda tinha. Com muita dificuldade ele poderia voltar. A água na cintura dá ainda mais dificuldade. Ela está te puxando ainda mais para dentro. E algumas pessoas preferem nadar com águas sobre os lombos. Todos os irmãos aqui já foram ao mar, já foram à praia. E provavelmente assim, quando a água chega a uma determinada altura, um pouco abaixo do peito, nós paramos e ficamos por ali mesmo. Nós nos abaixamos, ficamos por ali, brincamos, nos divertimos e voltamos. Nós não vamos mais para o fundo, porque nós temos medo, e isso é natural e deve continuar assim. Principalmente as crianças que estão nos ouvindo, deve continuar assim. Tudo aqui é espiritual, viu? As crianças não vão chegar no mar aí querendo ir mais para o fundo, porque a mensagem é espiritual aqui. Mas é uma posição de conforto. E infelizmente alguns vivem assim. Infelizmente alguns se envolvem com o Evangelho, mas somente até o momento em que o Evangelho é confortável. Tá bom assim. Se der muito calor, eu me abaixo um pouquinho e eu vou me refrescar um pouco mais, mas vou ficar por aqui. Se a onda começar a crescer um pouquinho, é só eu levantar, porque a água ainda está na altura boa, está confortável. Eu vou ficar por aqui mesmo. Infelizmente, meus amados, nós estamos vivendo dias que muitos têm ficado por aqui mesmo. Muitos não querem se envolver mais. Você conversa com a pessoa, ela, não quero responsabilidade não. Deixa assim que tá bom. A água abaixo do peito, a altura dos lombos, tá bom assim. Não precisa me envolver mais não. Se eu assumir responsabilidade, eu vou ter que vir mais vezes, eu vou ter que chegar mais cedo. Olha só, eu vou ter que me envolver mais. Então deixa por aqui mesmo, tá confortável assim. Tá bom assim. Mas o homem não parou ali. O homem desafiou Ezequiel. Ezequiel, vamos. E ele topou. Ele foi. Só que chegou um momento que ele diz assim, não dava mais pé. Ficou impossível. Quando você perde o pé, você não tem mais o controle. O mar, ele te leva para onde ele quer. Você não tem mais o controle das suas escolhas. Você não tem mais o controle para onde você vai, para onde você deixa de ir. Você somente obedece. É isso que o Espírito Santo quer fazer de você nessa noite. Quando Jesus olha para Pedro e diz para Pedro, lá no Novo Testamento, apenas saindo um pouquinho aqui do texto lido para os irmãos entenderem. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava e Pedro afirma que o amava. E no final Jesus fala assim, Pedro, quando tu era mais novo,
tu mesmo te cingias e tu ia por onde tu querias. Agora, outro te cingirá e te levará por caminho que tu não queres ir. Reparem, o envolvimento agora é por completo. Agora é só a nado. Agora só me resta ceder, me entregar. E é isso que o Espírito Santo quer das nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo quer tirar crentes que são servos de Deus. E nós não estamos aqui subjugando ninguém. Nós não estamos aqui dizendo que porque você só veio até a altura dos lombos, você está com algum problema, não. Nós estamos convidando você a vir um pouquinho mais. O culto de hoje não é para te subjugar, mas é para te incentivar, é para te impulsionar. Independente se a sua água está no tornozelo, independente se a sua água está no joelho, ou se a sua água está sobre a cintura. O chamado de Deus é: vem um pouco mais. Ele quer que você se entregue a Ele por inteiro. Até quando, Luciano? Até não dar mais pé. Até você não viver mais por essa terra. Até você não viver mais por esse mundo. E aí o apóstolo vai dizer: não vivo mais por vista, mas eu vivo pela fé. Porque eu não sei para onde Ele vai me levar. Eu não sei o que Ele vai exigir de mim. Eu não sei o que Ele vai querer de mim. Mas eu sei de uma coisa: todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que o temem. Eu não vivo mais por vista, eu não sei mais o que vai acontecer, porque Ele assumiu o controle da minha vida. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono do meu caminhar. Eu me entreguei por completo. Eu não sei mais agora onde que eu vou parar, mas uma coisa eu sei: seja boa, seja ruim, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas. Sabe por que todas as coisas cooperam para o bem, meu irmão? Existe uma outra característica da correnteza. Se você perde a força, se você para de nadar, você para onde ela quer. Os irmãos já perceberam? Quando acontece um afogamento, ou se você jogar uma boia sobre um local que tem correnteza, a correnteza ela vai levando, e se nada interromper, só vai parar quando ela quiser. Quando ela achar que vou despejar aqui, para ali. Assim é a vida do homem que se entrega a Deus. Nós não sabemos o que será do nosso amanhã. Nós não sabemos o que será após esse culto. Nós não sabemos o que nos aguarda quando chegarmos no nosso lar. Nós não sabemos o que nos aguarda quando chegarmos no nosso emprego. Nós não temos como saber de nada disso, mas nós temos uma certeza, e nós falamos aqui no início: para onde que o riacho ia? Para a eternidade com Deus. Então, seja no desemprego, seja na enfermidade, seja na dificuldade, seja na luta, seja no desânimo, seja na tristeza, não importa, todas as coisas cooperam para o bem, tudo me leva para o mesmo destino, porque o riacho vai parar somente na eternidade. E se você estiver submerso nesse riacho, meu irmão, é o único que não tem erro, ele te leva para o céu. Por isso que no último dia, quando o Senhor chamar o seu povo, o Espírito Santo vai arrebanhar todos aqueles que são seus, nos 4 cantos da terra, e levar para o mesmo lugar, porque o riacho tem um destino. O que sai do trono de Deus, e isso precisa ficar gravado no coração da igreja, o que sai do trono de Deus, volta para o trono de Deus. Sabe o que isso significa? Se a sua salvação partir do trono de Deus, ela volta para o trono de Deus. Agora, se a sua salvação partiu de outro lugar, não tem compromisso com o trono de Deus. O que sai do trono de Deus, volta para o trono de Deus. Os irmãos sabem por que a nossa alma tem saudade de Deus? Os irmãos sabem por que a nossa alma quer voltar para a eternidade com Deus? Porque ela saiu de lá. Ela veio de lá. Ela almeja voltar para o seu lar. A nossa alma quer voltar de onde ela veio. Tudo aquilo que vem de Deus, volta. E o profeta vai dizer: nenhuma palavra sua voltará vazia, antes cumprirá tudo o que bem lhe apraz. A palavra de Deus não volta vazia. A água que sai do trono de Deus, ela tem um destino. E Deus permitiu que Ezequiel visse o destino. Depois de ter essa visão, Ezequiel voltou. Nós vemos, ele me trouxe de volta lá para a margem do rio. Nós temos ensinado aqui à igreja o que é conversão. Conversão não é você estar caminhando e de repente você virar para a direita ou para a esquerda e seguir um novo caminho. Isso não é conversão. A conversão bíblica é: eu estou caminhando em direção a um alvo. Aí o pecado, que significa errar o alvo. Amartia no original, que é pecado, significa errar o alvo. Significa eu estava caminhando em direção àquele alvo. E o apóstolo Paulo vai dizer: prossigo para o alvo. Então a minha direção era o alvo. Mas em determinado momento,
Amartia, pecado, eu errei o alvo. E eu passei então a caminhar contra o alvo. Porque nenhum dardo que é lançado contra um alvo, se ele for lançado para outro lugar, você não pega mais ele no meio do caminho e volta para o alvo. O que você tem que fazer? Você vai lá, pega ele de novo, volta para onde você estava e joga novamente. Conversão é isso. Nós estávamos caminhando para cá e de repente a palavra de Deus nos alcança. E de repente o riacho de Deus, as águas que saem do trono de Deus nos alcançam. E nós entregamos a nossa vida a Ele. Você vira. E tudo aquilo que você caminhou até aqui, fica para trás. Por isso que Ele lança às costas os nossos pecados. Ele lança no esquecimento. E você passa a caminhar novamente em direção ao alvo. Mas você volta. Você não converge para a direita nem para a esquerda. Conversão é isso. Conversão é você voltar lá onde você errou o alvo. Conversão é você voltar lá onde você tentou. Você estava focado no alvo, mas você amartia. Você errou o alvo. Então você não vai tentar consertar, porque salvação não é jeitinho, salvação é entrega. Então você volta. E quando você volta, tudo aquilo que ficou para trás é lançado no esquecimento. Falamos isso em outra oportunidade aqui e vamos repetir. Quer saber o que é conversão? Se olha no espelho. Esse é o caminho amartia. Quando você errou o alvo, você está se enxergando, você está se vendo, você sabe todos os seus pecados, você sabe tudo aquilo que você fez e não agradou a Deus, você sabe aonde você errou. Vira de costa para o espelho, porque isso é conversão. É dar as costas para o pecado, a dar as costas para aquilo que você estava vendo e estava te levando para o erro. Se você ficar olhando para frente, você não consegue mais ver a sua imagem anterior. Sabe por quê? Porque aquela imagem Deus apaga. Deus apagou aquela imagem. Se você ficar de costa para o espelho, você não o vê mais. Isso é conversão. Conversão é, eu me conhecia, eu sabia o meu temperamento, eu sabia a minha forma, eu sabia o meu pecado, eu sabia o meu caminho, eu sabia quão ruim eu era. Um dia Ele me encontrou, eu dei as costas para isso tudo, e agora eu não consigo mais nem me imaginar vivendo aquilo que eu vivia, porque agora eu só olho para o alvo. Você já tentou imaginar, viver o que você vivia, meu irmão? Eu desafio você nessa noite. Você gostaria de se olhar no espelho novamente e saber o que você era antes de Ele ter te alcançado? Eu teria vergonha. Eu teria vergonha, começa a dizer por mim. Mas como Ele apagou, hoje eu não olho mais para trás e vejo esse reflexo. Hoje eu olho para frente e vejo Cristo. E Ele impede que eu erre o alvo. Hoje eu caminho olhando para Ele, eu não caminho olhando para mim. Isso é entrega. Quando você está submerso ao mar, você não se preocupa mais com os seus interesses para essa vida, você se preocupa com a sua vida. Aqueles que entregaram a sua alma para o Espírito Santo não se preocupam mais com as coisas dessa vida, mas se preocupam com a vida celeste. Ninguém se afogando numa praia pensa que vai trabalhar amanhã. Ninguém se afogando numa praia pensa no segundo carro que não renovou. Ninguém se afogando numa praia pensa na entrevista de emprego que tem no outro dia. Você só se preocupa com a sua vida. Aqueles que estão submersos ao Espírito Santo, eles se preocupam em não perder a sua salvação. Eles querem viver para Cristo. Eles amam a Cristo. Eles testemunham de Cristo. E ainda que eu perca o emprego, mas eu amo a Cristo. Ainda que eu perca a entrevista, mas eu amo a Cristo. Ainda que eu perca a saúde, mas eu amo a Cristo. Quem me separará do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo. Eu estou submerso ao mar e eu me preocupo agora com a minha vida. E as demais coisas, Luciano? Jesus prometeu que todas seriam acrescentadas. As demais coisas são acrescentadas, mas uma precisa ser conquistada. E você conquista é se entregando, é se lançando a esse riacho. E existe hoje um apelo do Espírito Santo gritando para você, para que você se entregue, porque Ele quer conduzir a sua vida. Talvez você veio procurando respostas e Ele vai te dar uma nova vida. Você já parou para pensar que a resposta que você veio procurando, talvez você nem precise mais dela? Porque se você passar a olhar para a vida, você vai ver que você já tem o que você precisa. Talvez o Espírito Santo já lhe respondeu. Mas Luciano, quando eu voltar para casa o problema vai estar lá. Quando eu voltar para casa, talvez o desemprego vai estar lá. Quando eu voltar para casa, talvez a despensa vai estar vazia. Quando eu voltar para casa, talvez o meu filho vai estar doente. Quando eu voltar para casa, o problema vai estar lá, Luciano. O problema pode até estar lá,
mas Jesus Cristo vai estar também, porque você entregou a sua vida a Ele. O que aconteceu com Ezequiel? Ele voltou para a margem do rio, ele regressou, o Espírito Santo não o arrebatou para outro lugar, o Espírito Santo fez voltar para a margem do rio, porque isso é conversão. Só que quando ele voltou, o rio já não era mais o rio que ele tinha visto quando ele entrou. Ele se surpreendeu, porque agora haviam brotado árvores, agora tinha vida, agora o que era morto passou a ter vida. E Ezequiel, ele ficou admirado com aquilo, porque ele tinha visto um beira-rio morto. Ele tinha visto um beira-rio deserto. E de repente, quando o Espírito Santo faz regressar, aquele beira-rio tinha vida. É isso que o Espírito Santo tem para você. Muitos têm medo de se entregar a Cristo, porque pensam que o que vai ser das minhas amizades, o que a minha família vai dizer, o que as pessoas em minha volta vão dizer, o que vão falar de mim no meu trabalho, como que vai ser a minha vida a partir de agora. O Espírito Santo não tira nada de você não, meu irmão. Ele faz você voltar para lá. Você vai voltar para a sua vida, para os seus amigos, para o seu trabalho, só que com uma diferença: com vida. Vai começar a brotar vida nesse beira-rio que hoje é morto, nesse beira-rio que hoje é triste, nesse beira-rio que hoje é sombrio, nesse beira-rio que hoje o verde não emana mais, a alegria da vida não existe. Você enfrenta os problemas sem alegria, porque o beira-rio está morto. Após se entregar ao Espírito Santo, você volta e o beira-rio é diferente agora. A forma como você vai tratar com seus filhos em casa agora é diferente, porque agora a sua palavra tem vida. Agora a sua palavra tem poder. Agora a bênção de Deus está sobre você. No seu trabalho você vai falar na autoridade do Espírito Santo. As coisas vão começar a acontecer e vão gerar vida. Porque o Espírito Santo não quer tirar nada de você. Ele quer lhe dar vida. E essa vida não impacta somente a você, mas ela impacta aquelas pessoas que estão em sua volta. Foi o que Ezequiel viu. Bom, mas aqui era deserto e passou a ter vida. Se o seu lar está deserto, o Espírito Santo pode fazer brotar vida lá dentro. Só Ele tem poder para fazer isso. Ele segue e ele diz que essas águas, agora o cenário muda e para de falar um pouco sobre Ezequiel, porque Ezequiel já havia entendido. Bom, as minhas justificativas foram apagadas, os meus conceitos foram mudados, o meu entendimento foi mudado, eu já percebi, eu já me entreguei ao Espírito Santo, porque eu já senti que chegou um momento em que não dava mais pé, então eu cheguei no auge que o Espírito Santo gostaria que eu chegasse, eu já regressei, ou seja, eu já me converti, eu já voltei, eu já percebi que Deus operou vida aonde eu tinha perdido. Opa, aí sabe o que Deus faz? O cenário começa a mudar. As águas continuavam seguindo, e Ezequiel percebeu que onde aquelas águas passavam, inclusive pelo deserto, começava a brotar água. Tem promessa de Deus para sua família também. Talvez você esteja se perguntando: mas eu vou me entregar, mas e a minha família, como é que vai ficar? E as pessoas que eu amo, como é que vai ficar? Porque você quer, talvez seja seu desejo, que eles compartilhem da mesma vida que você está recebendo nessa noite. E com os olhos espirituais você vai ver que num deserto, ele viu que começou a brotar água, por onde aquelas águas passavam. A água vai passar lá no seu lar também, meu irmão, em nome de Jesus. A água vai passar no seu trabalho. A água vai passar na sua escola, na sua faculdade. Ela vai passar pelos desertos da sua vida. E vai começar a brotar vida onde não tinha. E um ponto, o auge extraordinário disso tudo, já estamos encaminhando para o fim, é que esse riacho chega a um destino final. Esse destino é no Mar Morto. O Mar Morto, meus amados, ele tem esse nome porque ele é como se fosse um aparato de todas as águas, de todos os mares que ele tem próximo, que desembocam ali. E como ele não tem saída, como ele é como se fosse realmente uma barricata, não tem saída, todo salito que ele recebe, ele absorve. Fica ali. E ele se torna extremamente salgado. E o sal é tanto que impede que vida seja gerada ali. Por isso que ele recebe o nome de Mar Morto. Não existe vida. Esse mar, além de não possuir vida alguma, ele também está no ponto mais baixo do nosso planeta. Cerca de 450 metros abaixo do nível do mar. Uma depressão
a maior depressão geográfica do planeta Terra é o Mar Morto. Era um local conhecido, e é conhecido, estudado por todos. E Ezequiel vai ver agora uma coisa que era extraordinária, e que talvez ele não esperava. Porque talvez até a água passar pelo deserto e fazer brotar vida, para ele até poderia acontecer. Porque no Negueb também era assim. O Negueb também era um deserto, onde não chove no Negueb. Ele é cercado por regiões montanhosas, e as nuvens, elas param na altura das montanhas, e elas não chegam ao deserto. E toda a chuva acontece nas montanhas. E em determinada época do ano, as montanhas se enchem de água, e essa água começa a escorrer pela montanha, e os cidadãos que moram em Negueb, que já conhecem que é assim, eles pegam as suas sementes, e eles aproveitam que vai ter aquela passagem de água, e jogam as suas sementes, para que as sementes possam brotar, porque é a única oportunidade que eles têm, porque não chove naquele deserto. Então era comum, mas Ezequiel sabia, se chover, se tiver água, pode brotar vida. Porque existem áreas da nossa vida que Deus opera e nós também tentamos justificar. E nós dizemos assim, mas aquele irmão nem era tão difícil assim. Aquele irmão lá até que era fácil. Só faltava ser crente mesmo. Já tinha todas as características. Não, esse milagre que Deus operou aí, não, foi um milagre, eu concordo. Mas nesse deserto aí já poderia brotar alguma coisa mesmo. Agora, quando a água chega no Mar Morto, aí não. Aquela água, a palavra de Deus fala que ela entra no Mar Morto. E ela chama de águas purificadoras, águas que curam. Porque aquelas águas entram e elas começam a converter aquela água extremamente salgada que nós falamos aqui, em águas vivas. E agora começa a acontecer um milagre no Mar Morto. Na visão de Ezequiel, começa a brotar, não pouco peixe, mas muito peixe. Ao ponto de Ezequiel dizer que haveria pescadores ali. E não se tem pescador no Mar Morto, porque não se tem o que pescar lá. Não se tem vida. Mas Ezequiel chega a dizer que haveria inclusive pescadores naquele mar. O que Deus estava querendo dizer para Ezequiel é: Ezequiel, a restauração que eu vou fazer em Israel, ela vai ser tão grande, ela vai ser tão extraordinária, que eu vou operar individualmente. Eu vou fazer milagre em desertos que muitos poderiam até dizer que não foi tão difícil assim. Mas o que eu vou fazer por Israel é singular. Eu vou fazer brotar vida no local nunca habitado antes. Local conhecido como morto. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está vivendo uma depressão profunda? Uma depressão geográfica? Uma pessoa que está no baixo mais nível, no nível mais baixo da sua esperança, da sua expectativa. Uma pessoa que você conversa com ela e ela não emana mais vida alguma. Uma pessoa semelhante ao Mar Morto, sem esperança, sem vida, sem perspectiva. E você olha para essa pessoa e você diz assim: olha, não tem mais jeito. Saiba que a mesma água que te alcançou nessa noite tem poder para mudar a vida dela também. Porque as águas purificadoras podem ir lá também, e podem converter o Mar Morto em um mar potável, em um mar sem vida, em um mar frutífero. E saiba você, e já estamos encerrando, que nada vai se perder. A palavra de Deus fala no verso 12, que as folhas seriam utilizadas como remédio. O verso 12 diz que das árvores que brotavam e que brotariam daquela água, que germinariam daquela água, as folhas serviriam como remédio e os frutos serviriam como alimento. Nada se perderia. A bênção do Espírito Santo, ela é completa e nada se perde. Até aquilo mais insignificante que é a folha na sua vida, que você olha e você diz assim: isso aqui é insignificante, saiba que vai ser remédio, vai curar alguém. Às vezes o seu testemunho que você considera folha está salvando o pai do seu lado ali. Às vezes a forma como você trata o seu filho no ambiente público está constrangendo um pai que não o trata da mesma forma, e esse pai vai aceitar Jesus através do seu testemunho, porque a sua folha é remédio. A forma como você trata a sua esposa vai ser testemunho, vai ser remédio para maridos que não tratam bem as suas esposas. A forma como a sua esposa lhe respeita vai ser remédio, vai ser testemunho para esposas que adulteram.
contra os seus maridos. As suas folhas serão remédio. Aquilo que talvez para você seja o mais insignificante, vai curar a vida de alguém. E quando alguém se aproximar de você, e precisar de esperança, e precisar de palavra, e estiver faminto, e estiver sedento, você também tem fruto para dar. Porque esse fruto o Espírito Santo gerou no seu coração. Gálatas 5:23, o fruto do Espírito Santo emana dentro do coração dos servos de Deus. Ele tem para dar, meu irmão. E o brado do Espírito Santo nessa noite, o louvor vai ser cantado, e você vai orar ao Senhor, e vai dizer: Senhor, leva-me além, Senhor. Eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero perder o contato. Eu quero perder a justificativa, e eu quero me entregar. Ore ao Espírito Santo, porque Ele está aqui. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus.